Econômica. Hoje tem na página do UOL uma entrevista bem interessante com o ex-ministro do governo Lula, Guido Mantega, falando justamente sobre essa situação que agora todo mundo está comentando, que é o pacote, né, do governo, as medidas do governo e a avaliação dele. E Guido Mantega diz: o mercado gosta de manter o governo sob controle. É uma entrevista do Felipe Mendes com o ex-ministro da Fazenda. Ele teve bastante tempo no governo Lula, né, no governo petista. Ele ficou no governo entre 2006 e 2014, o economista Guido Mantega. E ele hoje é uma espécie de observador do governo Lula no mercado financeiro. Aliado do presidente Lula, ele foi um dos colaboradores, inclusive, para a elaboração do projeto que limita os gastos públicos, que foi anunciado por Haddad. E para o ministro, o mercado financeiro demonstra má vontade com o governo. Ele fala: o mercado gosta de manter o governo sob controle para conseguir as coisas. É um jogo político, mas eu acho que o balanço é positivo. E aí até a entrevista começa com a avaliação dele sobre o governo Lula e a avaliação que o mercado faz. E ele diz isso: o governo está sendo extraordinário, porque ele está dando vantagem para todo mundo. Mas há um mal-estar do empresariado com o governo, o que eu acho que é uma contradição. É algo que fica difícil de entender, é o que diz Guido Mantega. O que você ouve também por aí, Raquel, a respeito da avaliação do governo sobre a economia? Olha, Fabiola, é o seguinte: o ex-ministro Guido Mantega, ele é considerado pelo empresariado e pelo mercado financeiro um dos piores ministros da Fazenda da história do país. Ele deixou o Brasil quebrado. Dito isso, ele tem muita influência sobre o presidente Lula. E essa influência, para mim, a maior prova dela foi quando o Lula estava atacando sem parar o Banco Central e o dólar estava disparado lá atrás. E acho que vocês devem lembrar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, convocou um jantar com vários economistas que o Lula ouve, e o Mantega foi um deles. E ali o Lula deu uma suavizada no discurso, ouvindo o Mantega, Beloso e outros. Então, assim, ele tem os ouvidos do presidente. Para mim, o tema central dessa entrevista, tirando fora toda essa retórica de o mercado ataca o governo está refém do mercado, etc, etc. Tem um tema central nessa entrevista que é o seguinte: um recado que o Mantega está mandando. Ele diz: o Banco Central, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, o governo deveria mudar a meta de inflação. Ele está levantando essa discussão de novo. Por que ele levanta essa discussão? Na avaliação dele, o Brasil deveria aceitar um pouco mais de inflação. Isso levaria o Banco Central a não precisar levantar os juros e, na prática, o país não precisaria fazer ajuste fiscal. Então, ele está colocando em dúvida até a necessidade de um pacote de ajuste fiscal e jogando a responsabilidade nas costas do Banco Central, falando que o câmbio é culpa do Banco Central, que o Banco Central não precisava subir os juros e que, em suma, o Banco Central não precisaria aumentar mais os juros, é só mudar o termômetro, mudar a meta de inflação. Essa é uma discussão que já vem no governo Lula faz tempo e que vira e mexe ela volta. E eu não acho coincidência que o Mantega tenha vindo a público. Ele não fala muito, ele fala muito pouco, ele dá pouquíssimas entrevistas com essa discussão nesse momento em que está, né, em ebulição aí o pacote fiscal. Fui consultar minhas fontes na equipe econômica e o pessoal ficou bem irritado. Embora o mercado não tenha ligado, tá? O mercado nem mexeu com a entrevista do Mantega. Mas uma fonte da equipe econômica me disse assim: nem li. Ele não faz parte do Conselho Monetário Nacional e faz tempo. E a outra me respondeu, eu perguntei: tem alguma discussão no governo para mudar a meta de inflação? E a outra fonte respondeu: zero. Então, assim, na equipe econômica, isso é algo que não é considerado. Agora, diante da influência que a gente sabe que o Mantega tem na ala política e no ouvido do Lula, será? Fica a pergunta. Nossa, ela terminou com um suspense. Será? Gostei desse encerramento aí da Raquel. Muito